Oi, gente, bom dia, paz esteja convosco. Olha só, vim começar a semana trazendo uma palavra para o seu coração. Isso mesmo, uma palavra de reflexão que vai te ajudar muito, muito. Olha, o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 24, Paulo ele traz um ensinamento poderoso para cada um de nós. Hoje de manhã, quando eu fui fazer meu devocional, lendo a palavra, Deus ministrou tanto no meu coração. Olha só. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte: E ao servo do Senhor não convém lutar, mas ser manso para com todos os homens, aptos para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que se opõem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e voltem a si, livre dos laços do diabo, que os mantém cativos, submetidos à sua vontade. Quando eu comecei a ler essa palavra, Deus ministrou tanto no meu coração. E eu tenho certeza que vai ser uma palavra que vai ser ministrada no seu coração também. Primeira coisa que Deus nos mostra aqui, que Deus nos ensina aqui. Ele começa o versículo dizendo: E ao servo do Senhor. Essa palavra é destinada aos servos do Senhor. Porque o servo do Senhor, você quer identificar um servo do Senhor, ele precisa de ter algumas coisas que cita muito aqui nesse versículo. E a primeira coisa, mansidão. A pessoa que diz ser servo de Deus, uma das maiores características dessa pessoa, ela deve ser mansa. Ela precisa de ter mansidão. Se uma pessoa se diz ser servo de Deus e ela não é mansa, quando ela entra numa guerra, quando ela vê uma pessoa se opondo a ela, ela começa a praguejar, ela começa a brigar, começa a querer se impor. Primeira coisa, para aí. Ela não está tendo atitudes de um servo de Deus. Nós devemos repensar se a pessoa é servo de Deus verdadeiramente. Porque aqui diz o seguinte, não, e ao servo do Senhor não convém lutar. Servo de Deus não fica lutando, não fica brigando, não fica, querendo impor as coisas para as pessoas. O próprio Deus ensina aqui através da vida de Paulo, não convém lutar. Mas ele dá um escape, ele dá uma orientação. Se não convém lutar, o que convém ser? Ele fala, mas ser manso para com todos os homens. Ser manso para com todos os homens. Aí ele fala, apto para ensinar. Somente é servo de Deus. Se eu quero ser servo de Deus, eu tenho que estar apto a ensinar. A ensinar através do quê? Da minha mansidão. Se você está passando por uma guerra, se alguém está debatendo com você, está opondo a você, você deve estar apto a ensinar. O que eu devo ensinar? Com a minha atitude de mansidão. Né? Muitas vezes eu quero ensinar as pessoas que as pessoas estão se opondo a mim a brigar, eu vou brigar, eu vou esbraguejar, eu vou falar mal dessa pessoa, né? Eu quero impor isso. Isso é para todos os nossos relacionamentos, por exemplo, marido com a esposa com o marido, com os filhos. Se eu sou servo de Deus, tem algo dentro de mim que tem que denunciar que eu sou servo de Deus. E o que é? É a mansidão. Em meio às brigas, aquilo que se levanta, as guerras estão se levantando contra mim, eu sou mansa? Eu tenho sido mansa? Eu vou ensinar para as pessoas que eu sou serva de Deus quando eu sou mansa. Não é quando eu vou brigar, quando eu vou... eu não vou levar desaforo para casa. Pare e repense nessa palavra. Primeiro, porque eu vou estar apto para ensinar. Paciente. A pessoa que ela não tem paciência... Porque você quer demonstrar verdadeiramente quando, por exemplo, o seguinte, se eu sou servo de Deus, ele vai nos colocar à prova. Vai ver situações que você precisa de agir com paciência para você ser aprovado. Para que as pessoas vejam que você é servo de Deus. Para que as pessoas vejam a mansidão em você. Agora, quando você perde a cabeça, mas essa pessoa fez algo que eu perdi a cabeça, aí eu falei mesmo, eu briguei. Mas espera aí. Eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus.
Eu preciso, mediante as minhas guerras, as minhas lutas, qual que é o meu posicionamento? Eu tenho que ser manso. Ah, mas a pessoa está se opondo a mim. Aí ele fala uma outra coisa. Que eu tenho que agir com mansidão para que os que se opõem a mim ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Primeiro que é o seguinte, não é você brigando que vai mudar a oposição das pessoas. Não é você espraguejando que vai mudar a oposição das pessoas. Não. A Bíblia fala que somente a pessoa do Espírito Santo tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se essa pessoa que está se opondo a você, se ela está criando uma guerra contra você, se ela está em pecado, o Espírito Santo ele vai fazer a obra. Mas se você se portar como servo de Deus, se você se portar com mansidão, se você se portar com paciência e se você instruir na paciência através da sua mansidão, aí o Espírito Santo ele entra em cena. Ele entra em cena e a Bíblia fala o seguinte, se ele agir na pessoa, ele vai quebrar, ele vai destruir laços do diabo que mantém cativos, que mantém essa pessoa cativa, submetida a essa oposição. Então, essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Primeiro, eu sou servo. Como que as pessoas identificam o servo de Deus? Em meia luta, em meia às guerras dela, ela é mansa. Ela é mansa. Primeiro, ela não vai lutar. Eu tenho de agir de mansidão. Segundo, ela ensina, ela está apta a ensinar com paciência, não com briga, não com oposição, não com xingamentos, não amaldiçoando a pessoa que se opõe a você, não. E ela sabe que é o seguinte, porque ela sabe que não é ela que vai convencer, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só entra em cena para aqueles que são servos de Deus, para aqueles que são mansos, para aqueles que escolheram a posição de ser pacientes no agir de Deus e na mansidão. Amém? Essa é a palavra para o seu coração. Crave ela na sua alma, crave ela no seu espírito. Se você está em meio à guerra, seja manso. Denuncie a identidade de Cristo que há em você, de servo de Deus. Eu sou manso, eu não brigo, né? Porque às vezes a gente acha que mansidão tem que chegar... Não, principalmente ser manso é você não criar guerra também. Se a guerra vier, você é manso. Mas também ser manso é quando você não cria a guerra. Amém? Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu lar, sua família, em nome de Jesus.